Polêmica sobre o uso do ar-condicionado nos veículos de transporte por aplicativo, gerando aí alguns embates. De um lado, nós temos aí o poder público, nesse caso aqui, vou trazer o exemplo do estado do Rio de Janeiro, bem como a Uber, que dizem que são obrigatórios aí o uso do ar-condicionado. De outro lado, nós temos os motoristas que estão completamente revoltados aí com essa exigência e dizem aí que não são obrigados a ligar o ar, que a Uber não exige isso, que o veículo é de propriedade deles e, portanto, estão errados aí o poder público, principalmente a Secretaria de Defesa do Consumidor, em impor essa exigência. Quem será que tem razão? Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise disso à luz da legislação. Então, vou falar aí se o estado do Rio de Janeiro ele pode estabelecer essas regras. Vou falar, inclusive, dessa questão da prisão aí, né? Já que o secretário lá da Secretaria de Defesa do Consumidor fala que os motoristas podem ser presos. Vou falar também sobre o comunicado que a Uber fez aos motoristas e o que eu faço em relação a isso, né? Já que eu também faço meus bicos aí como motorista de aplicativo. Já tem mais de 3 anos aí que eu faço essa atividade paralela aqui do escritório. Então vou te dar uma base aí para você tirar suas próprias conclusões. Para quem está chegando no canal agora, está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Ladeira Lage. Eu sou advogado especialista em direito de trânsito e criador do canal para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Lembrando que se o vídeo agregar para você, deixa aquele like, compartilha com seu amigo que é motorista de aplicativo para que ele fique informado aí sobre a legislação que o rege e também se inscreva no canal para que você fique por dentro sempre que eu lançar o vídeo novo. Bom, essa questão já faz um tempinho aí que está rolando esse problema de ligar ou não o ar-condicionado e vendo aqui no YouTube alguns canais de alguns colegas, né, motoristas que têm seus canais no YouTube dando dicas aí para o pessoal. Então, eu não poderia deixar de falar sobre esses colegas, né, sobre o que eles estão dizendo na verdade, para que você tome cuidado com o que você anda assistindo aí, né, e a quem você dá ouvidos. Porque eu vi youtuber dizendo para as pessoas entrarem na justiça, processarem o estado do Rio de Janeiro. Então eu já adianto a você que não adianta você processar o estado por causa de uma legislação. O estado ele tem o direito de legislar. Então não adianta. Vi colegas falando para fazer paralisação, então de 10 da manhã às 4 da tarde ninguém roda. E aí, vamos ver, ou seja, eles ficam ali inflamando os motoristas a cometer certas atitudes que eu diria que não são as mais adequadas. O mais importante é você saber sobre a legislação que o rege, para que aí sim você tome decisões, para você não tomar decisões precipitadas, decisões emocionais. Tentar aqui nesse vídeo trazer um outro ponto de vista para que você aí acalme seu coração e possa desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos para um contexto aqui do que está acontecendo. Tivemos aí a época da pandemia, né? Todo mundo tinha que andar com o vidro aberto, então não tínhamos problema com o uso do ar-condicionado. Mas aí passou o período da pandemia e, né, claro, veio junto aí o calor, né? Tem cidades como a do Rio de Janeiro, que é aquele calor infernal realmente, e passageiros aí solicitando os motoristas para ligarem o ar-condicionado e os motoristas se recusando. Motorista dizendo que o veículo está com problema. Motorista dizendo que ele ganha muito mal para ligar o ar-condicionado. Motorista dizendo que não estava calor suficiente para ligar o ar-condicionado. Até deu uma reportagem da Bandeirantes, né, do canal Bandeirantes, do jornal da Bandeirantes, dizendo que a Uber não falava nada se era ou não obrigatório ligar esse ar-condicionado. Pois bem, então começaram a ter algumas reclamações
na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito quente, começou a haver diversas reclamações, até que no dia 8 de janeiro de 2024, recente agora, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, ela publicou uma resolução, que é a resolução de número 2, obrigando as plataformas a informarem as pessoas de forma clara e precisa sobre o uso ou não do ar-condicionado. Bom, como eu vi um influenciador aí incitando os motoristas a processarem o Estado do Rio de Janeiro por danos morais, né? Vamos responder a pergunta aqui. O Estado, afinal de contas, ele pode ou não fazer esse tipo de legislação, né? Bom, eu não sou do STF para dizer se a legislação é ou não constitucional, mas podemos ver aqui alguns dispositivos de lei para que aí você tire suas conclusões se você vai ou não contratar um advogado para brigar por isso, ou seja, para declarar ilegal ou inconstitucional essa resolução da Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. Então vamos pegar a Constituição Federal aqui. Então tá aí na tela para vocês, o artigo 24 da Constituição: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então temos aqui que os Estados têm competência para legislar, né? Então vamos lá, produção e consumo. Então tá aí a autorização constitucional. A União, por sua vez, também já legislou, que é o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá dar uma olhada no que diz o Código de Defesa do Consumidor a esse respeito. Então aqui nós temos o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal, então aqui novamente os Estados, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. A União, os Estados, Distritos Federais e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, publicidade de produtos e serviços do mercado de consumo no interesse e preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor. Então nós vimos aí que tanto a Constituição Federal quanto o Código de Defesa do Consumidor dá competência aos estados para baixarem normas relativas ao consumo e à prestação de serviços, que é o nosso caso aqui do serviço de transporte, né? É uma prestação de serviço. Então, não fala se é por meio de leis, de quem é a iniciativa, só fala que o Estado vai poder baixar normas. E eu, na minha opinião, isso inclui lá a secretaria, lá por meio do secretário de Defesa do Consumidor do Estado, né? Tendo ali o governador, mediante lei, ter delegado essa função a ele. Então vamos dar uma olhada agora na resolução que a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio baixou. Então eu retirei a resolução aqui desse site, aqui o Webslash, que é a resolução CDD-COM de número 2 de 18/2/2003, vindo ser publicada no dia 8 de janeiro de 2024. Então aqui, ó, vamos ver, ele fala considerando os direitos básicos do consumidor, como a liberdade de escolha, informação clara e precisa. Ó, isso aqui é importante. E aqui ele cita alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? Que o artigo 6º, né? Considerando as condições climáticas do estado do Rio de Janeiro e o agravamento das ondas de calor, isso é verdade. Ó, aí aqui, ó, no artigo 1º, as plataformas de aplicativo de transporte de passageiros devem fornecer, no momento da contratação do serviço de transporte pelo usuário, informação clara e precisa quanto ao uso ou não de ar-condicionado do veículo em todas as categorias de serviços de aplicativo. Vamos pegar lá agora o aplicativo de passageiros da Uber. Então, vou colocar aí na tela para vocês, já tem uma chamada aí, para ver se fala alguma coisa sobre o ar-condicionado, né? O uso ou não, se tem valor diferenciado, se inclui ou não. Então, vocês podem ver aí que não há nada explicando isso sobre o uso do ar-condicionado. Agora vamos prosseguir aí com a resolução. Então temos aqui o artigo 2º,
falando, fica vedada por ser prática abusiva a cobrança de valor adicional pela utilização de ar-condicionado sem expressa previsão contratual. E aí aqui ele cita o artigo 39 do Código de Defesa, inciso 5, parágrafos 2º e 3º do artigo 40. Artigo 3º. Nas categorias de serviço que a plataforma de aplicativo de transporte passageiro facultar ao motorista uso ou não do ar-condicionado, deverá disponibilizar ao consumidor, no momento da contratação do serviço, tal faculdade que o uso do ar-condicionado não implicará em cobranças adicionais. Artigo 4º. Será considerada abusiva a cobrança de qualquer valor adicional que eleve sem justa causa o preço do serviço. Inciso 10 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 5º. Enquanto não houver adequação das plataformas de serviços de transporte passageiro por aplicativo, quanto à clareza das informações sobre o uso ou não do ar-condicionado em todas as categorias de serviços disponíveis dos veículos prestadores de serviço deverão circular com o ar ligado. Artigo 6º. Os veículos cujo aparelho de ar-condicionado não estiver funcionando, por qualquer que seja o motivo, deverá ter sua circulação suspensa pela plataforma de aplicativo até que a adequação das informações ao consumidor seja implementada ou o aparelho do ar-condicionado esteja em perfeito funcionamento. Então, quem dá essa desculpa aqui pro passageiro, né, o passageiro reporta para a Uber e a Uber vai e já bloqueia o carro, até a pessoa comprovar que ela consertou o ar-condicionado. O descumprimento das disposições da presente resolução por parte das empresas fornecedoras que trata essa resolução implicará nas sanções administrativas do Código de Defesa do Consumidor. Agora já estamos aqui no Código de Defesa do Consumidor para a gente dar uma olhada nos artigos citados pela resolução da Secretaria de Defesa do Consumidor. Ele citou o artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Inciso 2. A educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Inciso 3. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E de número 4, proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços. Agora vamos dar uma ida no artigo 39. Então agora nós estamos aqui no artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. A resolução citou o inciso 5, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. E citou também o inciso 10, elevar sem justa causa o preço dos produtos e serviços. E agora aqui, para finalizar, o artigo 40, parágrafos 2º e 3º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, nós vimos aí que tem fundamentos essa resolução aí com base no Código de Defesa do Consumidor. Eu ainda poderia citar alguns outros artigos, como o artigo 51, inciso 4. Entretanto, o vídeo vai ficar muito grande e o objetivo aqui é só dar uma pincelada na legislação com vocês. O ideal é que você pegue o Código de Defesa do Consumidor e dê uma lida e veja ali se realmente quais são os incisos que você pode incorrer. Para quem ainda está na dúvida, mas eu sou um autônomo, eu presto meu serviço de forma autônoma, eu estou sujeito ao Código de Defesa do Consumidor? Sim, tanto você quanto a plataforma fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço. Então vocês sim são regidos pela lei do consumidor. Daí a CDCOM deu um prazo aí para que as plataformas respondessem. A 99 respondeu por meio de uma associação que representa a 99, dizendo que isso é uma faculdade do motorista, que isso deve ser um acerto
prévio entre motoristas e os passageiros, a Uber respondeu coisa parecida, também que ela estava deixando que os passageiros e motoristas acertassem entre si o uso ou não do ar-condicionado, mas que ela não corroborava essa questão do preço extra cobrado por alguns motoristas. Mas, né, a Uber, recentemente, ela mandou um comunicado aí para os motoristas e vamos dar uma olhadinha nesse comunicado da Uber agora. Então vamos aqui no comunicado da Uber. Gostaríamos de reforçar nossas políticas em relação ao uso do ar-condicionado durante as viagens intermediadas pela Uber. O ar-condicionado é um requisito para o cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens. O Código da Comunidade estabelece que o motorista deve realizar a manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, o que inclui o ar-condicionado. Das recentes ondas de calor, a atenção a esse ponto torna-se ainda mais importante como forma de assegurar a saúde e o bem-estar tanto de motoristas parceiros como de seus passageiros. Então nós vimos aí que a Uber entra no mérito do cadastro do veículo, entra no mérito da manutenção do veículo, que inclui o ar-condicionado, e entrou no mérito aí também da questão da saúde do motorista e dos passageiros. Eu vi alguns youtubers aí ridicularizando essa mensagem da Uber, mas até então a Uber não falou nenhuma mentira. Ela sempre exigiu que o ar-condicionado fosse um requisito para que o carro pudesse prestar o serviço, também a respeito da manutenção e a respeito do calor. Pessoal, o calor realmente faz mal. Eu entrei aqui na internet, dei uma olhada em alguns sites e você pode fazer sua pesquisa aí. O calor ele pode gerar desidratação, gerar infarto, gerar um AVC, principalmente crianças, idosos, as pessoas podem passar mal no seu carro. Então, você é o responsável tanto pela segurança quanto pela saúde. O consumidor, ele pode sim entrar na justiça contra você se ele passar mal no seu carro por causa do calor. Você tendo a possibilidade de ligar o ar-condicionado e não fazendo, e o passageiro passar mal no seu carro, tiver um infarto, um AVC aí e morrer, e pessoas morrem sim por causa do calor. Vocês podem pesquisar aí na internet que as pessoas morrem por causa do calor. Quem não se lembra aí daquele caso recente, daquela garota que morreu ali no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro? Os donos da empresa lá estão respondendo por homicídio culposo. Por quê? Porque eles proibiram as pessoas de entrar com água, de se refrescar. Estavam cobrando caro lá dentro a água, e além de cobrar caro, a pessoa tinha que enfrentar uma fila danada para conseguir comprar as coisas. Então muita gente acabava desistindo de comprar a água ali. Então, infelizmente, veio a menina falecer e a empresa é sim responsável pela saúde das pessoas que estão lá no show. Da mesma forma, você, motorista aí de aplicativo, você é responsável, toma cuidado com isso, você é responsável pela segurança e pela saúde das pessoas. Eu já gravei um vídeo recentemente sobre o transporte de crianças e adolescentes que eu tratei inclusive desse tema aí de você ter que conduzir as pessoas com segurança. Mas vamos continuar aqui com a mensagem da Uber. Ela até continua. É importante ressaltar que as viagens não atendem às expectativas dos usuários, como a não utilização do ar-condicionado, podem impactar diretamente o motorista parceiro, uma vez que os passageiros podem cancelar a viagem, reportar a situação à plataforma ou avaliar a viagem considerando sua insatisfação. Lembrando também que as baixas avaliações pelos usuários podem levar à perda do acesso a produtos especiais, como Uber Comfort, Uber Black e VIP. Destacamos ainda, por fim, que é proibida a cobrança de qualquer valor adicional dos passageiros em nome da Uber. Cobranças realizadas fora da plataforma representam violação às regras de segurança da comunidade e podem levar à desativação da conta do motorista parceiro envolvido. Pessoal, apesar de muitos aí ficarem dando risada do comunicado da Uber, mais uma vez ela não contou nenhuma novidade aqui no comunicado dela. Muita gente pode ficar bravo, espernear, mas é o que eu venho sempre falando, evitem confusão, pessoal. Resolver um problema toma tempo,
toma dinheiro. Então, essa despesa a mais que você vai ter no seu, né, na sua prestação de serviço relativa ao ar-condicionado, você tem que jogar nas suas contas aí para ver se realmente o serviço que você vai prestar, se vale a pena ou não. Eu vou entrar mais à frente nesse tema das contas, mas a Uber, o passageiro vai e te avalia mal. A Uber tem lá, né, um caderninho com a caveirinha de anotação e ele vai anotando ali as reclamações contra você. Chega uma hora que vai e bloqueia a tua conta sem avisar nada e fica você lá com esse prejuízo sem poder trabalhar e se sustentar. Então, não falou nada de novo, vão ficar esperto com essa questão de ficar se indispondo com os passageiros, porque a gente sabe que tem muito passageiro de mal com a vida, que gosta de reclamar de tudo, e ele não vai querer saber se você tem filho ou não, se você é um trabalhador ou não. Ele vai te lascar uma crítica lá no aplicativo, ainda mais se você discutir com ele com relação ao ar-condicionado, e quem vai dançar é você, cara. Ele não vai perder a conta dele. Mesmo que você grave a viagem e tal, o passageiro não vai perder a conta dele. Ele vai continuar usando o aplicativo. Então é sempre os motoristas que têm a perder, e a gente que é motorista, a gente tem que ter inteligência emocional e tem que saber lidar com o público, principalmente idosos. Eu já vi vídeos de motorista sem paciência com o idoso. Idoso que às vezes se comporta igual uma criança. Você tem que ter paciência com o idoso. Você tem que ter essa noção de como lidar com o público. Faça um curso, você nunca lidou com o público, faça aí, se especialize, cara. Melhore o teu profissionalismo e aprenda a lidar com o público, caso você nunca tenha lidado com o público. Bom, prosseguindo com a nossa novela, jogando mais lenha na fogueira aí, o secretário de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, ele falou que o motorista que não ligar o ar-condicionado pode cometer crime contra o consumidor, né? Isso aí eu vi na reportagem lá no site do G1, mas eu não vi em nenhuma das reportagens em qual crime que o secretário ali de Defesa do Consumidor ele estava se referindo. Eu procurei lá no Código de Defesa do Consumidor qual crime, né? Vocês sabem que para que a pessoa cometa um crime tem que ter uma prévia condenação legal. Então, a pessoa cometer um crime por não ligar o ar-condicionado, tem que ter esse crime já previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. E olhando a respeito disso, eu não encontrei nenhum crime lá. Então, talvez ele tenha falado isso aí para colocar medo nos motoristas. Lá na reportagem do G1 ainda, eu encontrei uma mensagem que o motorista colocou para os passageiros, cobrando uma taxa extra. Essa mensagem, sim, na minha visão, ela pode configurar um crime lá no Código de Defesa do Consumidor, o crime previsto no artigo 66. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo. Então nós temos aqui o artigo 66, fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia dos produtos e serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Então a gente pode ver aí claramente na mensagem do motorista que ele está colocando uma informação falsa. Ele está dizendo que conforme a orientação da Uber, a UberX não dá direito ao uso do ar-condicionado. E isso é uma informação falsa. Então ele estaria incorrendo ali, na minha visão, no artigo 66, né, que é uma pena baixa, ninguém vai preso por causa disso, mas ele, né, vai ter uma dor de cabeçazinha ali, vai ter que gastar, né, talvez com um advogado, né, ou contratar a defensoria pública, vai ter que fazer acordo com o Ministério Público, ter alguma pena alternativa. Então, pessoal, evitem problema, evitem confusão, façam o que é certo. Bom, e o que eu, né, como motorista aí, venho fazendo até mesmo antes dessa questão lá do Rio de Janeiro. A minha cidade, graças a Deus, ainda não colocaram essa regra da obrigatoriedade do ar-condicionado, mas aqui também faz muito calor. E nos dias muito quentes eu ligo sim o ar-condicionado, eu já saio de casa com o ar ligado, inclusive dias muito quentes,
mas é uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. Em primeiro lugar, se você tem o serviço de transporte de aplicativo como sua única fonte de renda e está tranquilo, não está correndo atrás de mais nada, não está estudando, não está se especializando, eu vou te dizer que você está na zona de conforto. O que diferencia as pessoas que têm liberdade financeira para as pessoas que não têm liberdade financeira é que as pessoas que têm liberdade financeira, ela tem mais de uma fonte de renda. Por quê? Porque se essa fonte de renda, de uma hora para outra, ela deixa ali de dar o rendimento, ele tem outras fontes de renda, principalmente as fontes de renda passiva. Renda passiva é aquela que você ganha sem mesmo estar trabalhando. Por exemplo, você tem uma casa de aluguel. O seu inquilino ele vai te pagar aluguel lá, independentemente de você estar lá trabalhando. Então é isso que potencializa. Às vezes, outras fontes de renda. Você investe numa empresa, num fundo imobiliário, e também aquilo vai te dar rendimentos, vai te dar dividendos, mesmo sem você estar trabalhando. Então, a primeira coisa é não depender unicamente da fonte de renda do aplicativo, porque nos dias que tiver ruim, você está se dedicando à sua outra fonte de renda, e deixando o aplicativo e não se escravizando, aceitando valores baixos ali para que as plataformas fiquem te explorando. Então pensa bem nessa situação. A segunda coisa é que eu, no meu caso, eu tenho o controle exato do quanto é o meu custo, o custo do meu veículo. Eu já gravei um vídeo, vou deixar o card aí para vocês, falando como se calcula esse custo do veículo. Então você tem que saber quanto seu carro gasta por quilômetro. O meu carro, no ano de 2023, eu tive uma despesa de 81 centavos por quilômetro. Isso não incluindo que eu não pago o seguro do carro e nem lavar o carro que eu lavo aqui em casa. Então, se eu tivesse que colocar essas despesas também, e esse valor de 81 centavos por quilômetro, ele chegaria próximo de R$1. Inclusive, lá no meu outro vídeo, eu fiz a conta de todas as peças do carro e daria um valor próximo a R$1,40 por quilômetro. Inclusive colocando ali a substituição do veículo, porque a gente tem que trocar de veículo. Uma hora o veículo vai ficar tão velho que a gente não vai poder usar mais. Então isso também tem que ser incluído no custo do serviço. Você tem que saber exatamente quanto seu carro gasta por quilômetro. Muitas motoristas erram, faz conta só de gasolina, só de combustível. De combustível, meu carro gasta 40 centavos por quilômetro. E isso que eu uso gás. Então se você não usa gás, então pensa bem, coloque um gás no seu carro, porque o gás ele gera uma economia enorme ali na prestação do serviço. Vai desvalorizar o carro? Vai. Mas o que você vai economizar com o gás, rodando aí 5 anos com gás, por exemplo, já vai te dar aí uma economia completamente absurda. Então você tem que saber fazer as contas. Então vamos fazer uma continha rápida aqui. Se o meu carro gasta 81 centavos por quilômetro e eu aceito uma corrida de 1,10 o quilômetro, eu vou ganhar 29 centavos num quilômetro. Se eu rodar 1.000 quilômetros, eu vou ganhar R$290. Pelas minhas contas aqui, eu gasto de 12 a 13 dias para rodar 1.000 quilômetros. Então, em 13 dias eu vou ganhar R$290. Não está aparecendo um valor muito bom para mim trabalhar. Eu consigo ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas. Então, você tem que saber, você tem que anotar tudo. Troquei pneu, anoto lá quantos quilômetros o pneu rodou, quanto que eu gastei, quanto que eu rodei no ano, meu IPVA, manutenção, tudo, qualquer coisa que você trocar no seu veículo, você tem que saber na ponta da língua qual que é a sua despesa. Para quê? Para que você estabeleça um valor ali para você aceitar a corrida. Eu, por exemplo, eu não aceito corrida por menos de R$2. A minha média do ano passado foi em torno de R$2,54 por quilômetro, o bruto, e o meu líquido foi R$1,66 por quilômetro. Então, a cada 1.000 quilômetros, eu ganhava R$1.660.
E aí dá para trabalhar, dá para ligar o ar-condicionado. Eu sei que nos dias quentes eu tenho que sair com o ar ligado, né? Então evita o engarrafamento. Aí você vai mudar a sua forma de dirigir também. Então isso é ser profissional. Não é pegar e falar, tá pagando mal, que é isso, é aquilo. E aí eu chego no terceiro ponto. Os motoristas é que estão aceitando ganhar mal. Porque você pode sim recusar a corrida. Se aparecer uma corrida de 1,10 lá, você pode recusar. Se aparecer uma corrida de 1,50, você pode recusar. Lá, mas não aparece corrida de valor mais alto, tem os pés de rato, né? O pessoal gosta de falar de pé de rato. O pé de rato aceita. Tá bem, uma hora ele vai quebrar. E dá para trabalhar com corridas acima de R$2, sim. É só você esperar que aparece. E assim, rodar em horários de períodos dinâmicos, né? Que o mapa tá lá pagando a tarifa dinâmica, para que você possa tirar o máximo do aplicativo. E os horários que tá ruim o movimento, pagando pouco, você vai fazer outra coisa da sua vida. Você vai estudar, você vai investir em outro negócio seu, na sua segunda fonte de renda. E aí você vai estar tendo uma outra fonte de renda e não vai estar desvalorizando o seu serviço, trabalhando com corridas de valor baixo. Eu só rodo em horários que estão em dinâmico. E os horários que não estão, eu dedico a outras coisas. Então, pessoal, a forma que você tem para lidar com essa questão do ar-condicionado é essas, né, 3 formas aí que eu acabei de falar com vocês. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Se eu esqueci de falar algo, se você tem uma notícia que eu não coloquei aqui, se você quiser comentar sobre o seu caso em concreto, deixa aí nos comentários aí, né? Cada um vive uma realidade, né? Eu vivo a minha, você vive a sua, né? E muitos motoristas, eles estão naquela rodinha do rato. Já viu a rodinha do rato? Que ele não consegue sair. O ratinho trabalha pra caramba, ele fica ali na rodinha, mas ele não sai do lugar. E muitos motoristas, ele fica nessa rodinha do rato, ele não consegue sair. Por quê? Porque na hora que é para ele estar investindo em uma outra fonte de renda, ele está batendo papo, está assistindo televisão, senão, ele não vai sair da situação dele se ele não fizer um esforço a mais. Ele vai ficar ali, ele trabalha, né, quando o movimento tá bom, ele ganha dinheiro, e depois, quando o movimento tá ruim, ele se endivida, o carro fica sem manutenção, e aí na hora que ele vai, que tá melhor, que ele vai ganhar o dinheiro, ele gasta o dinheiro todo naquela relativo àquela época que estava um movimento ruim, porque o carro ele não cobra imediatamente. Você está rodando aqui, a manutenção do seu carro vai exigir daqui a um tempo, não é imediato. Então muita gente faz conta só de combustível e meu exemplo aqui, ó, meu carro gasta 81 centavos por quilômetro, gastou, né, com a manutenção que eu fiz em 2023, e de combustível ele gasta 40 centavos, ou seja, metade é o valor combustível da despesa e metade é de manutenção. A manutenção tem sim uma relevância muito grande, tão grande quanto a do combustível, tá? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo. Valeu!